Roger Costa Oliveira. Eu sou a Juliana Oliveira. Essas são as nossas filhas. E uma das coisas que nós tínhamos em mente era que o momento onde tivéssemos filhos, que não fosse na capital. A gente sabia que era importante a gente criar nossas filhas no meio da natureza. Mas assim, no começo as coisas não deram certo, a gente teve que ir para uma cidade de interior. E quando a gente chegou lá no Rio Grande do Sul, a gente encontrou aquele lugar maravilhoso, aqueles pontos turísticos, aquela natureza. A gente foi no momento que estava mais quente, então a gente gostou do lugar, o sítio era bonito, a casa era grande, a gente estava no meio de uma floresta, então a gente achou tudo lindo, maravilhoso. Fechamos o contrato, resolvemos nos mudar. 30 dias depois a gente estava com a mudança ali. Eu tinha somente a Ana Clara, ela tinha 1 ano e meio quando a gente foi para lá. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia. Quando nós pensamos em ir para o campo, de maneira geral, qualquer pessoa também pensa em quê? Em produzir alguma coisa, ter uma horta, ter uma plantação, um feijão, um milho, alguma coisa assim. O clima era muito frio, a gente não estava acostumado com o frio, a gente não tinha roupas adequadas para o frio. A gente percebeu que a gente estava num sítio no meio de uma floresta, onde não tinha lugar para plantar. Tivemos uma horta que não saiu meia dúzia de pé de alface, em anos de produção, de tentativa. A gente foi com aquela vontade, sabendo que aquilo era o melhor, mas a gente não tinha informação suficiente para conseguir tornar aquele ambiente sustentável. Então a gente começou a gastar demais os nossos recursos, gastar demais a nossa energia, mas a gente não via resultado. Isso frustrou muito. Por quê? Porque a gente não tinha conhecimento. E aí todo aquele sonho da vida no campo, a gente falou, será que realmente vai acabar isso? E foi realmente o que aconteceu. Na cidade você vai no supermercado, compra aquilo, você vê ali, faz aquilo. E no campo não, a gente não estava acostumado com o ritmo da natureza, com as plantas, a gente não conseguia observar nada, a gente não tinha essa questão da observação da natureza, então a gente teve muita dificuldade. E a gente teve que voltar justamente para São Paulo, um lugar assim que eu falei que eu nunca mais ia voltar na minha vida, e eu tive que voltar. Quando nós voltamos para São Paulo, a vida que eu vivi era a vida que normalmente se vive em São Paulo, de trabalhar demais. Chegava a gastar 3 horas e meia, 4 horas de trânsito para chegar e voltar para casa do trabalho. Eu dava boa noite para as minhas filhas pelo WhatsApp. E quando a gente pensa na vida no campo, é totalmente o oposto disso. A nossa perspectiva de ir para o campo parecia que tinha morrido, assim. Eu lembro que eu chorava muito. Por que deu errado? Por que deu errado? O que a gente fez de errado? Sempre me perguntava. E o nosso sonho parece que ficou em stand-by, assim. A gente ficou um tempo sem falar sobre o assunto. Quando chegou a pandemia, piorou de vez, assim, porque a gente já estava numa limitação, né, dentro de um ambiente ali da cidade, e agora a gente tinha uma pandemia onde as únicas coisas que ainda a gente conseguia frequentar, que era um parque, uma praça, o parquinho do prédio, os únicos lugares que eu ia conseguir ir com as minhas filhas agora já não tinha mais. Até que, depois de todo esse processo, a Juliana veio a conhecer o trabalho do João e da Tati, veio a participar do workshop. Eu não participei, eu estava na loucura de São Paulo, trabalhando horrores, trabalhando demais. E a Juliana falou, olha, vai ter um curso onde eles vão ensinar como fazer a transição para o campo, mas tinha um grande medo. Como fazer isso acontecer sem nos frustrarmos, sem cometermos os mesmos erros, e pior, como fazer isso se nós estávamos naquele momento dependentes da cidade, dependentes de um trabalho, de um lugar onde tinha que ir todos os dias, trabalhar, bater ponto e tudo mais. Então a Juliana fez uma proposta da gente fazer o curso porque a gente precisava se preparar e não cometer os mesmos erros. Falei, amor, a gente tem que aprender, porque eu não quero que dê errado de novo. Então, se eu não quero que dê errado, eu preciso ver um jeito que dê certo. Eu preciso encontrar alguém que me ensine como ver no campo. Falei, a gente precisa estudar, a gente precisa ver com quem entende. Falei, João e a Tati tem muita experiência, eles já viveram, né, muitas situações, tem muita experiência nisso, eles podem ensinar. Então, quando a Juliana teve contato com o material do João e da Tati, e ela associou com o que nós havíamos conversado poucos dias antes, a Juliana falou, é isso que você estava procurando, Roger, é a permacultura, é a cultura do óbvio, como o João fala, é usar sabiamente as energias que você tem, o tempo que você desprende, o como você vai desprender, como você vai construir, onde você vai construir uma casa, onde vai estar a água, onde vai estar a plantação,
todas essas questões de localização são estratégicas, não é por acaso que as coisas são colocadas ali. Se estão por acaso, foi feito do jeito errado, mas se você coloca do jeito certo, você economiza energia, economiza tempo, se frustra menos, você empreende energia, aproveita as coisas de uma maneira como é ensinado no curso, né? Cada coisa deve ter pelo menos 2 utilidades, 2 ou 3 utilidades. Então você não tem algo no seu sítio, na sua chácara, no campo, simplesmente por ter. Tem que ter um motivo e aquilo tem que agregar para o todo, né? E como você fazer o máximo de coisas com o mínimo de esforço, porque isso era uma dúvida do Roger, vou ter que passar o dia inteiro lá na enxada? Não, você pode pensar de forma mais inteligente, fazer as coisas de forma que você precisa desprender o mínimo de energia possível. Eu falei assim, olha, tá aí a resposta, você precisa aprender isso daí. E aí foi como ele começou a ver os vídeos do curso, o João também, muito carismático, né? Essa força masculina que ele tem, né? Porque eu acho que o Roger se identificou com ele como de homem para homem. Então começou a trazer aquilo de, nossa, realmente é possível, a gente consegue voltar, se a gente fizer assim as coisas vão dar certo agora. E com a questão da pandemia, o Roger começou a trabalhar em casa. Trabalhando em casa, a gente começou a visualizar uma volta para o campo, porque ele poderia trabalhar em qualquer lugar que ele tivesse, não precisaria estar no escritório. A gente pôde então começar a procurar um lugar. Só que o Roger falou, mas aonde? Onde a gente vai? Aí foi quando a gente começou a vir para essa região, visitar amigos, que a gente tem amigos aqui. E a gente gostou muito da região por causa disso também, por causa dessa equipe, dessa rede de apoio. Porque no Rio Grande do Sul a gente foi sozinho. E começamos a buscar, então essa chácara que a gente está é um milagre. Porque aqui na região é difícil alugar chácara, ninguém quer alugar chácara, ou quer vender, ou mora no lugar. Nesse processo de transição aconteceram muitas coisas. O primeiro lugar foi podermos estar numa chácara muito gostosa, muito agradável, onde pudemos manter e seguir plantando na horta, por exemplo. Temos pés frutíferos que a gente vem dando manutenção e vem colhendo. A gente fala que é o nosso laboratório, né? As nossas filhas, elas acordam, já querem sair de casa, já querem fazer as coisas, já querem regar as plantinhas, já querem ir para a hortinha delas, elas têm os canteiros dela, onde elas mesmas plantam. Então no dia que a gente plantou pela última vez feijão e milho, elas também plantaram feijão e milho no canteirinho delas. Tem sido um crescimento pra gente, né? As minhas crises de ansiedade foram embora, eu tenho um ar puro, eu posso caminhar, eu não preciso ficar usando uma máscara para caminhar no terreno, eu tenho como plantar. O exercício físico. Além disso, a gente vê que a gente começou a dar outros passos. Depois do curso, a gente começou, então, a pensar em ter uma terra nossa mesmo, né? Ter uma terra nossa, a gente identificou que esse é o lugar que a gente gostaria de estar. E, através de um contato de uma amiga, a gente foi conhecer um terreno. Quando nós chegamos num lugar, sabe o que era diferente da nossa primeira experiência? Nós olhávamos para cada coisa e a gente conseguia detectar. Isso é bom, isso é ruim, isso é médio, isso é positivo. E o que nós tivemos basicamente foi uma capacitação com o João e a Tati através do curso Viver no Campo, de como olhar um terreno e falar, é isso que eu preciso, aqui tem o que eu preciso, puxa, não tem aquela tal coisa, mas aquilo, o quanto daquilo pesa na decisão de comprar ou não. Pudemos avaliar a questão da água, a questão da água é uma das questões primordiais quando você vai ver um terreno, e nós pudemos ver que a gente tem pelo menos 2 fontes de água e estamos trabalhando numa terceira fonte nesse terreno, então isso nos deixa bastante tranquilos sobre esse passo que nós estamos dando. E assim, apenas 2 semanas, né, a gente conseguiu adquirir esse terreno, nem a gente acreditava que a gente agora tinha uma terra que era nossa, um chão, né, dá vontade de pegar a terra e falar, é minha, né, finalmente uma terra minha. E agora a gente começou então a pensar em como a gente ia trabalhar, em como a gente ia criar um desenho da permacultura dentro daquele terreno. Então avaliar, né, onde que a gente ia plantar as coisas, onde que as árvores, onde que a gente ia fazer as plantações. As zonas, né, zona 0, zona 1, zona 2, onde estaria a casa, né, então como é que a gente puxaria a água, de onde que viria a água. Então a gente começou a avaliar, né, todas as coisas, fizemos um desenho, desenhamos, rascunhamos, tivemos a ajuda do João, ele conversou com a gente pessoalmente, né, numa consultoria, a gente avaliou todos os pontos porque a gente precisava ter certeza que o que a gente estava fazendo era o certo, era o correto, era o melhor, era o que a gente daria mais condições, a gente ter um sítio totalmente o mais sustentável possível. E assim, agora a gente com o desenho na mão, a gente começou então a planejar cada coisa. E onde a gente ia posicionar a casa, onde que estava o sol, onde que o sol nascia, onde que o sol se punha, que posicionamento que ia colocar a casa para que tivesse o maior aproveitamento de energia ali do sol, né? E várias pessoas do nosso grupo também compraram o curso, porque assim, viram a transformação que foi feita na nossa vida e falaram, a gente também tem uma propriedade, mas a gente quer produzir nela, a gente não faz nada, Não né? sei por onde começar. Não sei por onde começar, a gente só vive aqui uma chácara de lazer, mas como a gente tornar isso produtivo? Porque isso foi a realização
de uma caminhada, de um processo que o João e a Tati fizeram parte, né? Então, e sem eles, com certeza a gente não estaria nesse estágio que a gente está hoje. Por um tempo fomos conhecidos como o casal que foi pro campo e voltou, entre os Casal nossos que não amigos. deu certo no campo. Mas o sonho não tinha morrido. Buscamos preparo, buscamos nos organizar para isso, e quando a coisa aconteceu, quando as portas se abriram, nós estávamos melhor preparados para aquilo, e a coisa de fato aconteceu. Uma coisa que nós aprendemos na cidade é que a água nasce da torneira, é que o arroz ele nasce da prateleira do supermercado e a cenoura nasce da banca da fruta, na feira. Mas quando a gente vai para a terra, a gente vai na origem, a gente percebe o trabalho, e eu aprendi a valorizar o trabalho de um agricultor, de alguém que trabalha no campo, de pessoas que trabalham por safras e precisam da chuva nos tempos certos e precisa plantar nos tempos certos para as coisas acontecerem. Você tem que estar conectado, você tem que querer estar conectado com isso. Você tem que estar amando a terra. Então, a horta você tem que ter vontade, ter desejo. Claro que é um processo, você vê crescendo, você sente realizado, mas até isso acontecer você precisa ter, nossa, eu quero isso, eu quero muito isso, eu quero ter paixão por aquilo. Então essa vontade, esse amor motiva também a gente permanecer sempre plantando e colhendo e vivendo e cada vez melhorando mais, né, o nosso sítio, né, buscando uma vida realmente agora na nossa terra, tem na nossa casa. A gente quer fazer a nossa casinha pequenininha no começo, porque a gente que também tá, a gente viu aqui a Tati e o João falaram, né, de você começar pequeno. Então a gente tá indo nesse sentido, nesse também uma vida simples, uma vida com o mínimo, mas também com o melhor, que é a nossa família junta, que a gente tá no ambiente natural, que esse é o mais importante. Gratidão, João e Tati, muito obrigado pelo trabalho incrível que vocês realizam, pela sinceridade, pela transparência. Não é simplesmente teoria que vocês passam, vocês mostram não somente aprendizados práticos, mas ensinamentos de vida. Tem coisas que foram ensinadas para nós através do curso, que foram muito mais do que algo para aplicar no campo, mas uma experiência de vida. João ainda... Um show de vida, né? Um show de vida. É isso aí. João e Tati, muito obrigado mesmo.